Então a Núbia vai falar um pouco dela, né, para quem está chegando, para quem não conhece, para saber também desse trabalho dela. Eu sou Núbia, sou formada em Educação Física há muitos anos. E hoje eu trabalho especificamente com yoga, já trabalhei com várias áreas da educação física, muitos anos na natação, todos os níveis, né? E já tenho muitos anos também, desde 2005 que eu estou dando aula de yoga, de meditação, trabalhando nesse aspecto do desenvolvimento humano. Então hoje eu sou terapeuta também, trabalho com massagem dentro da medicina chinesa e estou terminando o meu curso de acupuntura aqui na Austrália, que eu vou incorporar também nesse trabalho. Em todos esses aspectos que eu trabalho, então essa comunicação não violenta é muito importante. A gente observa muito no dia a dia a violência das pessoas se comunicarem, né, se comportarem e de uma forma automática. Então, na verdade, tem se tornado uma coisa natural ser um pouquinho sarcástico, né? Ser um pouquinho abusivo ali na comunicação. Então, hoje em dia, na nossa sociedade, o que eu vejo é que ser, ser um pouco mais tranquilo, a ser um pouco mais calmo e até carinhoso com os outros, né? É Sim, símbolo de fraqueza. Então as pessoas te veem como fraca, né? Então eu, por exemplo, já passei várias situações na parte assim do estúdio, né, de yoga, da parte da massagem mesmo. Então as pessoas às vezes, quando você tem que lidar ali com imobiliária, com advogados, nessas partes comerciais, às vezes a atitude deles pode ser até um pouco abusiva, porque eles pensam, ah, é só professora de yoga, não quer nem saber, não tá nem com a vida, tudo, né? Tudo é, borboleta e arco-íris. Então tem um comportamento até um pouco abusivo, assim, no sentido de querer te controlar e pensar, até julgar, né, que você não sabe nada, que é só professora de yoga. Mas é que, né, com a gente aqui tá um pouquinho enganado. Então, essa atitude que a gente tem no dia a dia é uma atitude que temos que observar, porque reflete a nossa comunicação. sim, Dentro da filosofia do yoga, até mesmo dentro da filosofia da medicina chinesa, a comunicação é muito importante porque está relacionado com essa parte da garganta, onde a gente expressa o nosso ser. Então, se eu sou uma pessoa muito irritada e sempre expresso com com ira, né, ou uma forma assim ríspida, simboliza que dentro de mim está manifestando esse tipo de emoção. E essas sim, emoções, elas vão criar um desequilíbrio interior, né? Vão criar ali, talvez até futuramente uma gastrite, por exemplo, né? Aquela ira, né? Aquela ansiedade o tempo inteiro, aquele nervosismo o tempo inteiro, né? Então pode criar outras coisas também. Então é importante a gente entender como se expressar, né, no mundo de uma forma clara, de uma forma positiva, porque o que a gente expressa exteriormente é a representação do que está se passando interiormente. Então não dá sim. para forçar uma comunicação não violenta, né? É um processo de transformação interior para poder expressar essa comunicação positiva, bonita, amorosa, né? Colocar no lugar do outro, né, também. A gente precisa Sim, muito disso para entender e se comunicar, porque uma vez que a gente solta algo, aquilo já foi, né? E depois para a é, gente tentar resolver aquela situação que foi dita é complicado. Então, assim, nós temos que entender o que que nós vamos falar, observar o que está passando, né? Tudo começa no pensamento. E aí a gente começa, então, a analisar aquele contexto no todo, né? E sim. depois não deixar a emoção sobressair aquele momento de observação. Porque quando nós estamos num processo de observação, o que que é? É uma análise de um contexto, da situação, de uma forma mais racional, né? Olha o barulho de carro. Opa, Então, é, estão levando o carro aí na porta.
Então, assim, a gente tem que ser um pouco mais racional do que a gente ser, né, deixar a emoção agir e deixar aquilo ser um impulso, resolver as coisas de cabeça quente. Então, quando a gente resolve e deixa esse outro lado, aí a gente tem um controle dessa situação e aí não supera, né, essas expectativas. Então, assim, às vezes a pessoa se depara com uma situação no trânsito e não sabe contornar aquilo. Vem uma ação impulsiva, um sentimento misturado com emoção, então aquilo vem na explosão de uma raiva, de um xingamento, de um fechamento no trânsito, né, de jogar o carro em cima do outro e por aí vai. Então, às vezes acontece justamente por isso, né? Pelo fato da gente não observar o contexto, a gente não analisar a situação e ter essas ações de formas tempestivas, sem fazer essa análise no todo, no geral, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque a forma que a gente comunica não é só o verbal, né? Os gestos, a frieza, a falta de respeito, a falta de contemplar a outra pessoa que está ao meu lado, a situação, o momento, a circunstância. E aí, quando nós temos essas ações de forma de viver no piloto automático, e aí vem um palavrão, vem o xingamento, vem a frieza, tudo isso é o quê? São formas negativas da gente se comunicar, né, Núbia? E quando a gente lidar com o ser humano, nós temos que ter muito tato, porque toda pessoa é o quê? É uma emoção, ela tem todos aqueles aspectos que a gente já falou aqui. Então, cada um tem uma forma de comunicar. E quando nós ferimos a outra pessoa, ela também tem sentimentos, ela também tem suas emoções, ela tem sua vida, ela tem sua particularidade. Né? E no momento da ira, no momento intempestivo, nós esquecemos quem que está do outro lado recebendo essa mensagem, né? Ou seja, um filho, ou seja, um vizinho, seja um colega do serviço. Então, aquelas explosões vêm, nós ficamos cegos, por quê? Porque a ira vem, né? E faz com que a gente fale coisas, né, horrorosas. Ou chora, né? A pessoa às vezes ela não fala, mas ela chora, ou ela guarda aquele sentimento, mas por dentro ela tá ali, ó, metralhando a pessoa, falando, falando, falando. Porque tem pessoas que são assim. Então, tem pessoas que elas não são de falar, mas elas são o quê? De guardar. E onde que isso vai estourar depois, né? E como vai estourar? Isso é muito importante a gente entender, porque essa comunicação, ela é conosco, ela é com o próximo, né, e com o mundo. E quando nós temos essa noção, nós paramos de julgar o outro, porque sempre atrás de uma comunicação errada, uma comunicação violenta, está o julgamento, o apontamento, vem a crítica, e isso é uma forma violenta da gente se comunicar, né? Então, nós trazemos ferramentas para poder ensinar como se comunicar de uma forma não violenta, né? E é aí que entra o nosso trabalho, o trabalho de Master Love, com esse intuito de dar uma melhorada nessa forma de comunicação, nessa forma de aproximar as pessoas e aproximar até nós mesmos, né? Porque, assim, às vezes a gente é agressivo com o outro, às vezes não é com o outro, a gente tem um zelo, tem um cuidado com o próximo e conosco mesmo a gente arrebenta, metralha, dá uma porrada na boca do estômago, uma voadeira no peito, né? Então, assim, a gente julga muito, a gente se cobra muito. E quando a gente começa aquele perfeccionismo exagerado, então a gente tem que parar, observar por quê? Porque aquilo é uma coisa que nós estamos indo além do nosso limite. Tá tudo bem se a gente não conseguir cumprir uma tarefa, né? Não é também procrastinar. Mas é assim, é que às vezes nós queremos ser tão certos,
tudo dentro de uma agenda, de um planejamento, que às vezes a gente não entende os contratempos, não entende, né, os imprevistos, e aí a gente fala, que a minha agenda não vai cumprir, que vai faltar isso para o meu serviço. Mas calma, a gente tem que saber entender todo esse processo, né, e comunicar conosco mesmo. Tudo bem, Nara, não deu para cumprir a agenda hoje. Então a gente tenta fazer na próxima, né, oportunidade e não ficar naquela, né, remoendo, porque isso desgasta. A gente chega ao final do dia, tá assim, né, acabado, cansado, né? E aí a gente fica sem entender muitos processos e muitas situações, né, Núbia? Sim. Que E um ferramenta aspecto que você... importante. eu ia te pedir uma ferramenta para a gente falar dessa comunicação não violenta, né? O que a gente pode trazer para os nossos seguidores? Aprender a escutar. Eu acho que essa ferramenta é muito importante. Nós Sim. não escutamos a nossa própria voz quando falamos. Nós não escutamos o outro, não esperamos o outro terminar de falar. Então a pessoa está na metade da frase, nós já temos a resposta. Então, essa atitude de não saber escutar, eu acho que é uma ferramenta muito importante para trabalhar essa comunicação não violenta. Porque ajuda a gente a se colocar nos sapatos do outro, né? Que a gente fala, se ajuda a gente a se colocar na posição do outro. Então, se eu não deixo a outra pessoa completar o que ela está falando, sem julgar, sem só ouvir, então eu não vou entender o outro. Isso. E a gente faz muito então isso, né? Então eu acho que essa seria ali uma tarefinha, né? Um exercício para todos nós. Então, escuta a pessoa que está falando com você, respira profundamente e daí você responde, sabe? Então, conversa um pouco mais devagar. Opa, caiu ali. Meu celular soltou aqui do suporte. Opa, a Nara caiu da cadeira, assustou com a Não, conversa de escutar. foi o celular que Então, escapuliu. Foi mal. Esse então suporte eu acho conectável que do Victor. essa questão do escutar é um passo principal ali, né? Eu acho que é a base ali dessa comunicação não violenta. Sim. Estou segurando aqui. O suporte não está muito confiável, é o do Victor. Mas esses detalhes, assim, né, que a gente se depara, e até pela falta da observação mesmo do todo, né, porque o que a gente tem que avaliar? O que é necessário para nós naquele momento? O que é possível ser realizado ou não? Essa questão da necessidade, quando a gente entende, é muito interessante e importante. Porque, assim, qual que é a necessidade que nós temos daquilo, naquele momento, para ter que resolver aquela situação, ou para viver aquilo, né? Ou para analisar aquele contexto? Aquela necessidade agora é realmente essencial? É uma necessidade de segurança? É uma necessidade, né, de quê? Do nosso corpo? É uma necessidade... Né? Isso é que a gente tem que analisar. Porque isso é uma forma de observar o contexto, né, Núbia? Porque aí a gente começa Sim. a ver a verdade e o que está passando. Porque quando a gente observa não só o nosso pensamento e o que está aqui borbulhando aqui dentro das emoções, então aí a gente começa a entender esse processo todo, né? Quando a gente fala de observar, é justamente isso, né? Qual seria a atitude se o outro estivesse no meu lugar? Será que ele seria reativo? Será que não como eu fui? Ou ele teria, né? Então a gente começa, igual você falou, a gente começa a colocar no lugar do outro, né? E aí a gente vai tendo esse respeito com a outra pessoa que está ao nosso lado, né?
E por mais que a outra pessoa seja errada, porque acontece, né? Não vamos nos fazer de vítimas, mas pode acontecer que o outro esteja errado e a gente realmente esteja com a situação certa. Nós não temos assim, o motivo e nem a razão daquele julgamento. Falar você está errado e eu. É aí que tá. Porque quando se observa isso, então aí a gente tem esse entendimento como que a gente pode dar seguimento, né, a essa comunicação não violenta. Então a observação é o início dessa prática que chama comunicação não violenta. Qual foi o objetivo da gente trazer isso hoje, logo depois da linguagem do amor? Porque os dois se complementam, né? Sim. A gente vê que os dois se complementam e vai dar uma estrutura, uma solidez aos relacionamentos, que é o que a gente precisa hoje. Essa solidez, hoje, ela é bem falha. Então, a gente vê muitos relacionamentos dentro, assim, de uma situação que não está sólida, que não está ali bem constituída. E a gente vê as primeiras crises surgirem justamente nessas dificuldades, né, que vem em confronto dessa comunicação que é falha, né, assim como a linguagem do amor também. Então, é bem interessante a gente fazer essa análise e trazer essas duas situações juntas, até para o crescimento mesmo do casal. E não só do casal, mas assim, com a família, com os filhos, com os irmãos, né? Como que a gente se comunica, como é que nós somos, né? Nós já chegamos assim, aquele irmão meu, eu vou falar, aquilo é o perdido. Então nós temos já aquele julgamento, assim, né? Aquele rótulo do nosso irmão, e ali vai se fortalecendo e vai se robustecendo, e quando encontra, aí é só, né? Só confusões, só intrigas, conflitos. Então, o intuito assim, do Espaço Feminino trazer esse assunto é justamente para esclarecer como que a gente leva isso, né, até o outro de uma forma mais tranquila, né? É. Ah, é bem importante, né? Eu acredito que muito da nossa comunicação hoje vem do nosso crescimento. Então, muitas coisas, muitas experiências, né, que passamos na idade mais nova, na infância, adolescência, no tempo que estava ali com o pai, a mãe, irmãos, né, com a família, Sim. crescendo. Então, isso influenciou muito a nossa comunicação do dia a dia. Daí, claro que a pessoa vai para a escola, vai para a faculdade, daí aprende mais no trabalho, como se Uhum. relacionar, se comunicar, né? Mas muitos ali, a base mesmo, tá ali no nosso crescimento. E para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avó que está aí olhando, né? Tomando conta das crianças, dos mais novos, então venha para essa autoobservação, né? Venha para fazer essa tarefinha aí que você falou de se observar, porque é Sim. importante a forma como você comunica com eles, vai refletir na forma como eles vão se comunicar na fase adulta. E às vezes isso pode começar a gerar um conflito muito grande no relacionamento futuro, né? Uma comunicação Uhum. abusiva para com a namorada, o namorado, a esposa, o esposo, filhos até, né? Então, quando a coisa se estressa ali, né? Quando a vida começa realmente a ficar muito difícil financeiramente, trabalho, aquela correria toda, e leva a menina para a escola e traz para a escola ela, aquele E desespero geral futebol, e do dia a dia. natação. E o balé, e não sei mais o que, e o xadrez, e vai de tudo. Então, acontece, né, da paciência ali ser um pouco curta e trazer essa comunicação violenta para dentro de casa, né? Então, para o É, relacionamento pessoal e para o relacionamento com a família é muito importante aprender essa comunicação não sim. violenta. É uma comunicação reflexiva, porque você está É, constante refletindo sobre você mesmo e sobre o outro.
Então, por que que a pessoa está agindo daquela forma? Por que que ela está falando comigo daquela forma? E se fosse eu, como que eu agiria, né? Uhum. Se eu tivesse naquela situação, o que eu faria? E qual seria a melhor atitude nessa situação, né? Para melhores resultados, sem tanta agressão, sem tanta consequência, né? Então tudo isso a É, gente tem que pensar e refletir num momento assim de segundos, é rápido. Então quando você faz essa comunicação não violenta um hábito do teu dia a dia, tudo passa ali na tua cabeça rapidinho, você já analisa, reflete e às vezes traz até o silêncio, às vezes até não faz nada, não fala nada, para manter a paz na situação e depois, ser possível, achar uma solução melhor, né? Então, a eu comunicação não violenta é importante para o nosso dia a dia, em geral. teve, teve uma vez assim que eu estava trabalhando direto, né, com o paciente e assim as pessoas elas têm muito a primeira reação é de negação quando você entrega um resultado, por exemplo, de um exame, né? É a não aceitação daquela circunstância. Então a pessoa ela fica cega e não quer aceitar aquele diagnóstico, às vezes, de uma doença. Então teve momentos assim da minha carreira assim como profissional que eu trabalhei assim nessa fase. E aí hoje assim analisando esse aspecto, né, a gente vê que as pessoas elas acabam sofrendo antecipado ou mesmo aquela coisa assim, né, por não observar e não deixar as coisas fluírem. Por quê? Porque às vezes aquele diagnóstico ele pode se caminhar bem para um tratamento e um prognóstico final tranquilo. Só que a reação inicial de negação faz a pessoa deixar aquela emoção, né, ficar bem explosiva e não perceber as saídas daquele tratamento, né? E acaba não aderindo ao que deve ser feito no início, todo um protocolo. Então, assim, hoje eu faço uma análise, assim, né, dessas experiências que eu tive, né, e é bem interessante, porque hoje, eu, por exemplo, eu tenho atendido algumas mulheres que estão passando por um processo de divórcio, e muitas, né, muitas reclamam essa coisa, assim, que não consegue entender por que que aquela pessoa deixou, por que que trocou por outra, por que disso, por que daquilo, e carrega uma culpa gigante, né? Então eu vejo o contexto, não da forma julgando, mas é assim, por que será que essas pontuações começaram lá atrás, né, no relacionamento, e a gente só quer entender quando existe um ponto final, né? Por que que eu coloco essas duas situações, desses pacientes que negavam e das pessoas hoje que vivem esse processo da separação, do divórcio, de uma briga intensa? É porque nós temos a atribuição sempre de negar, inicialmente, pela falta da observação. Quando a gente passa a observar o contexto todo, observar e querer entender quando tudo começou, aí sim, aí a gente começa a dar início nisso que se chama de observação, né? E é o próprio autoconhecimento. Então aí a gente vai começando a entender aquele ciclo, aquele padrão que nós estamos, às vezes anos, né? E anos que está se acontecendo aquilo e a gente não percebe. E é muito interessante. Então isso vem na forma justamente dessas negações. A gente nega e não quer aceitar a separação, nega e não quer aceitar uma doença, nega e não quer aceitar o filho sair de casa, porque ele tem que voar igual a gente voou, ou a gente não quer aceitar um ente que morreu. Então, assim, isso é uma forma da gente não observar o que está passando, né, Núbia? O que está É, passando aqui dentro conosco mesmo. Então, é uma forma da gente não abrir os olhos para poder estar atento a essa observação nossa. Qual que é a nossa necessidade naquele momento, né?
pode ser um afeto, um carinho, uma atenção, e o outro também exige, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? E nisso a gente precisa desse afago, desse acolhimento, dessa extensão. Só que para isso, se a gente não tem uma comunicação, não adianta. E aí, se essa comunicação ela é interrompida, então todo esse processo vai por água abaixo, e é por isso que as pessoas acabam se perdendo e acham que tudo isso é normal, e a vida é assim mesmo, e vamos levando, porque... e aí vai seguindo. Mas não, a gente tenta, né, fazer esse trabalho, que é justamente o nosso trabalho, né? A gente tenta voltar e entender esses processos e dar ferramentas para a pessoa desmanchar, desenvolver, com o intuito de fazer esse trabalho até só mesmo, não vinculada a nós ali eternamente, tipo um cordão umbilical, né? Não. Aí É, é não. um, é um trabalho inicial para um despertar, né? Despertar interiormente, então a pessoa vai fazer a transformação dela interiormente e daí começar a caminhar com as próprias pernas, com os próprios pés. Sim, sim. Então, É, esse é o trabalho do espaço feminino, né? Feminino que a gente oferece. Por isso que a gente coloca lá no nossa logo, né? Despertando pessoas e transformando vidas. Porque sim. esse é o trabalho do espaço feminino. E uma coisa importante que você comentou aí, Nara, é essa fase que as pessoas passam de não aceitar a situação. Então, na verdade, a psicologia explica, né? A psicanálise também, são 5 fases que passamos. E a primeira é essa de não aceitação. É a negação. Depois ainda veio a fase da rejeição, né? Da ira, Vem. fica revoltado, aquela raiva, por que que me deixou, por que que me abandonou. Depois vem a fase da procrastinação, né? Ah, então tá bom. Então tá bom, então deixa pra lá, fica. Então são 5 fases que passam nesse processo de transformação. Um dia a gente vai trazer aqui uma conversa sobre isso, quase é muito interessante para refletir. Sim, E é. algumas pessoas têm a tendência de ficar ali numa fase por muito tempo e outras passarem Estagnada, rapidamente. né? É, Isso, outras passam sabe? rapidamente por todas as fases, né? Mas todos nós passamos por essas 5 fases. É muito Sim, interessante a gente saber, porque não interessa qual situação que você está passando, pode ser num relacionamento, que é a nossa especialidade, mas pode ser num problema no trabalho, né? Que mudou muito e daí você vai ver a tua vida refletindo, a tua própria psicologia refletindo nessas 5 fases. Nossa, olha só, tô estacada aqui, tô estagnada nessa fase, então vamos girar, transição né? de carreira, né? Acontece Hum, muito agora mesmo com é, essa mudança do virtual na nossa vida. Muitas pessoas é, estão passando por essa transição de carreira, né? sim. Então é bem interessante, é um assunto interessante para a gente trazer aqui para o espaço feminino um outro dia. Sim, sim. Mas essa comunicação não violenta dá a base para expressar, né, nos expressar em todas essas fases da vida que vamos passar. E no É, relacionamento é fundamental. Então temos que atentar para a nossa comunicação negativa. Então a pessoa está conversando, daí você já começa a responder, já começa a frase, não, mas pensa bem. Esse não na frente ali já é uma. Você até quer contar uma coisa boa, mas já começa com um não. Então, detalhes assim na nossa palavra já aponta aspectos de uma comunicação negativa que vai gerar uma comunicação violenta, né? Então é. é detalhezinhos assim que temos que observar no nosso dia a dia que está mostrando As ali a realidade de cobranças, quem né? somos. As É, cobranças um com o outro também, né? E assim, atentar, se a gente olhar qual comunicação que é, qual a linguagem do nosso cônjuge ou da nossa, né, companheira ou companheiro, se a gente olhar qual que é a linguagem dele e trazer para essa coisa da comunicação não violenta, a gente tem que observar assim, porque existem pessoas que gostam do tempo de qualidade, né? E às vezes naquele tempo de qualidade
a pessoa não dedica aquele momento para o outro. E aí o outro quer que ele tenha atenção, né, mas não sai do celular. Ele chega, se joga ali no sofá e quer atualizar a vida dele ali no Instagram, no Facebook, né? Boa noite, Polly, tudo bem? Então, assim, nada contra, né? Mas o outro, ele quer um tempo de qualidade, ele quer saber como que foi o dia, quer saber ali aquele momento, né? Quer curtir, quer que... É um jantar em família. Então, quando a gente junta essas duas situações, a linguagem do amor com essa comunicação não violenta, nós vamos ver como nós erramos um com o outro, né? Nessa coisa de comunicar. Às vezes não sai uma palavra de agressão, mas o desprezo, a rejeição é uma forma da comunicação não violenta, né? E o celular está ali no meio, está criando um abismo entre o casal e de uma forma bem violenta, né? Que a gente fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma coisa que mina aquela circunstância, aquele momento, aquele relacionamento, né? E parece bobo, mas não é, né? Então, quando a gente passa a observar tudo isso, a gente vai perceber detalhes tão sutis, que você assusta, né? Você fala, caramba, eu não tinha me atentado, né, a esses momentos assim tão pequenos e que realmente acontecem, né? As É, implicâncias, né? As implicâncias por bobeira mesmo. Ah, mas você pôs a faca aqui no lugar errado. Não é aqui. Ah, mas homem não acha nada, né? Não acha. Gente, nós temos que aprender a comunicar, né? Aprender mesmo a fala, aprender assim a respeitar o outro, né? Às vezes a pessoa nem fala, mas ela olha com o olho assim de um jeito assim, né, que fuzila a outra já pessoa, matou, né? né? Já não precisa nem de Cortou a sair nenhum cabeça, né? palavrão, mas só o olhar dela assim, a pessoa faz as coisas assim, ai meu Deus. Quer dizer, é um drama desnecessário que às vezes o outro se sente ofendido e que isso é uma forma de comunicar. Então, o que a gente tem que fazer? Observar. Por que nós estamos agindo assim? Precisa de falar com o outro desse jeito? Precisa de ter ações, atos, gestos, né? Que desprezam aquela outra pessoa. Ele é um ser humano como a gente, né? Mas, assim, realmente, tem hora que a pessoa pode estar numa circunstância desagradável, mas cabe, assim, a observar, né? Eu acho legal porque, assim, não é... Uma cliente me perguntou, Nara, então a gente tem que ser aquela pessoa boazinha, bobinha, que todo mundo faz tudo com a gente? Eu falei, não, não é assim. Existe a síndrome, inclusive, da boazinha, que eu já falei que a gente vai trazer aqui em outro momento. Mas não é assim, né? Não é aceitar, a gente tem que aprender a dizer não. Nós temos que ter a nossa situação, nós somos uma pessoa também, que exige respeito, né? Então não é aceitar tudo, é fazer de forma consciente e saber o que está fazendo e observar o que? Mente, emoção e os sentimentos, né? Para não ter essas comunicações erradas e observar a necessidade nossa e do outro. Porque aí é o respeito, né, que vai se criando com aquilo tudo, né, Nubia? É, isso mesmo. E normalmente nós temos essas reações ali já julgando o outro, porque dentro de nós já existe ali um probleminha que precisa ser eliminado, né? Então, o julgamento, o ressentimento, a mágoa, então o que Sim, a seja. Então já insegurança, né? A insegurança faz é mil e uma coisa. A insegurança cria monstros, assim, horríveis, né? gigantescos. É. Sim. Então vai Aí a criando aqueles segurança, ela ciúmes nasce, descontrolado, a dúvida, vai minando tudo, né, Nara? e a segurança, ela vem aflorando a partir do momento que você vai se valorizando como pessoa, como mulher, como homem, né? E como Uhum. profissional. Então você vai sentindo ali aquela autoridade, aquela
segurança mesmo no seu dia, nas suas ações, nas suas atitudes, e assim a gente vai seguindo. Gente, a minha câmera tá mexendo porque o meu suporte aqui passou um susto na gente. Aí eu resolvi segurar o celular. Por isso que eu Então tô não mexe, tremendo. Nara, fica assim, ó. Né? Fica, congela o braço. Eu sou meio Vai deixar todo, sinestésica, assim. vai deixar todo mundo tonto. Quem tiver labirintite deve estar aí tontinho. O olho já Mas tá eu peço virando ali, ó. desculpas. Mas é isso mesmo, a insegurança pode ser um problema muito sério. Mas vamos abrir para perguntas, então, ver se os nossos Sim, seguidores aí têm algumas perguntas, que eu acho que o tempo aí já deve estar quase, né, terminando tá a sim, nossa já tá live. quase. Isso, Alguém se quer comentar tiver. alguma coisa? Contar uma historinha? Alguém quer entrar ao vivo com a gente? Agora corre todo mundo. É, aí, ó. Esses dias eu tava numa live e a pessoa falou assim: agora eu vou escolher aqui qualquer pessoa e vai entrar aqui ao vivo comigo. E o povo, De 1000 caiu para 1. foi. Mas é isso. Então, se ninguém tem perguntas, a gente encerra e nós deixamos aqui, né, essa missão para cada um observar e aplicar isso que chama de comunicação não violenta consigo, com o próximo, com os filhos, com os clientes, com os pacientes, né? E Consigo até com os mesmo. animaizinhos, né? E consigo mesmo, porque é necessário, primeiro, a gente cuidar da gente. Sim. Ter esse zelo com a gente, né? Olhar assim, fala, não só acabar com você, né? Falar, caramba, você tá muito feia. Não, calma. Então, levanta, faz uma make, passa um batonzinho, né? E assim, ver as conquistas que você já teve, ver o que você já construiu, ver o passo que você já deu, e entender esses processos que são tão valiosos, né? E começar a comunicar com você mesmo, agradecer você, né? Porque isso vai nos fortalecer, isso vai criar um vínculo muito grande com a pessoa que nós somos, né? Sim, e uma coisa que eu até lembrei agora que eu ia falar quando o braço começou a mexer, a gente começou a brincar, eu esqueci. Então, um papel muito importante que a gente pode trazer para a nossa vida é faça a tua vida interessante para você mesmo. Então, quando você tem tarefas, projetos, trabalhos, se autovaloriza, começa, né, a ter ali uma corrida para uma carreira, o que seja, né? Então você está ali dedicado no que você realmente ama fazer. A gente não tem tempo para essas picuinhas dentro do relacionamento. Então, realmente, quando você encontra o teu companheiro ou a tua companheira, você quer ter um momento de qualidade, porque tem tanta coisa interessante acontecendo no teu dia a dia, na tua carreira, e a outra pessoa também. Então, vocês se passam ali 10 minutos, 15 minutos, quer conversar um pouquinho e já troca, e daí depois cada um já tem que ir para o que eles gostam de fazer, né? Então, a, a minha mensagem de hoje é isso, acha alguma coisa na tua vida. Se você trabalha fora, então realmente ache um trabalho que você gosta de fazer. Se você não trabalha fora, então cria um projeto dentro de casa, vai pintar uma parede, vai pensar na decoração da cortina nova, das cores que querem aí para a primavera que está chegando. Se envolva com projetos interessantes, pode ser pequenos, pode ser grandes, porque isso realmente traz uma motivação no nosso coração e transforma a gente. Então, a monotonia, aquela procrastinação, aquele tempo de estar dentro de casa esperando o companheiro chegar, a companheira chegar e você não fazendo nada, aquilo mata a nossa alma. E aí vai criando pensamentos negativos, vai criando ali Medo, aquele né? ciúme que não existe, aquela insegurança. Então, sei lá, vai fazer um Um jardim dentro de esporte. casa. Ah, mas eu moro no apartamento. Tem uma sacada? Tenho. Não tenho sacada. Então tá ali, ó, na cozinha mesmo, faz ali, compra uma plantinha, vai cuidar daquela planta, cria alguma coisa interessante na tua vida, né? Isso faz parte desse auto-amor, autocuidado,
comunicação não violenta consigo mesmo. Sim, É aquele sim. velho ditado, né, Nara? Mente vazia é oficina do diabo. É. Então, né, usa essa mente de forma positiva e grandiosa, porque nós somos todos grandiosos, temos muito que oferecer um para o outro. Não, e o interessante, assim, que às vezes a nossa ação, a nossa atitude acaba servindo de exemplo para o outro, né? E aquilo pode ajudar a pessoa a se construir. E às vezes a pessoa Sim, nem vê o potencial que ela tem, né? Às é, vezes do trabalho dela, né? Às vezes a pessoa, ela, um serviço dela é tão simples, mas aquilo é tão valioso para o outro, né? sim, E se torna algo tão significante, né? Que é muito é, interessante. É muito interessante. E essa parte do relacionamento, assim, igual a gente trabalha, é algo, assim, extremamente valioso. Eu vejo pelas clientes que traz pra gente, né? Nossa, eu não tinha percebido isso. Nossa, eu tive essa transformação. Eu comecei um projeto novo, eu tirei um projeto da gaveta. Eu choro junto com a cliente, assim, sabe? De alegria. é, Esses dias teve uma que falou, olha, eu tava com esse projeto aqui, eu não tinha coragem, agora eu vou tocar esse projeto, eu já comecei. Eu fiquei muito ótimo. emocionada, né? Então, assim, foi muito bom. E teve uma outra que falou assim, olha, tem um livro aqui, que ele tá em cima da minha mesa. Eu tô com esse livro aqui, tem tempo para ler e não leio. E aí a gente, numa sessão, depois de 2 sessões, ela falou, olha, eu comecei a devorar o livro. Então isso é muito É, gratificante, muito gratificante. São as muito. transformações na vida das pessoas, né? E cada um pode fazer isso, né? Então é isso, né, Núbia? Vamos encerrar e a gente vem na próxima quarta com outro tema. E ficamos à disposição. Se quiserem mandar alguma mensagem, né, se quiserem marcar alguma sessão, estamos à disposição, então, para ajudar você como Master Love. E logo vocês vão ter algumas novidades, algumas coisas aqui. Então, é isso. Então, um bom dia aí na Austrália, uma boa Bom noite no dia aqui, Brasil. boa noite no Brasil e nos vemos na próxima semana. Isso. Então, até mais. Até, tchau. Tchau.